nós estamos para ir para onde nós vamos ir, né? Então, nós queremos fazer algo grande, a gente precisa fazer uma boa base sólida para que a gente possa crescer junto. Amém? Amém. Vamos lá, pessoal. Mateus, é contigo. Eu tentei abrir o programa aqui, vamos ver se, como geralmente eu configuro antes ali para tentar deixar gravando, mas vamos ver se der certo, depois vai ter gravação, senão não. Mas vamos lá, pessoal. Eu só queria antes, né, comentar com vocês um ponto importante que eu já falei pro Adriano sobre isso, é que é de fato importante que vocês busquem participar de tudo. Quando a gente fala de classe de ensino, busquem participar no geral, né? Porque, embora a gente vá tratar alguns temas que são específicos aqui, específicos no sentido de estar meio tematizado para adoração e louvor, mas nas classes de ensino mesmo a gente aprofunda ensinos de como você interpretar a Bíblia num nível desde o básico até o intermediário, digamos assim, né? Então, são requisitos importantes para todo cristão, né? Seja ele do louvor ou não. Então, eu convido vocês a participarem e se esforçarem a estar, né? Vai ser 2 vezes por mês, considerando que vai ter uma do louvor, são 3 vezes por mês que você vai se dedicar para estar aprendendo. 1 hora e meia, por aí, por semana, né? Então, dentro da quantidade de coisas que a gente faz, eu acredito que é bem tranquilo, às vezes, a gente se organizar e dedicar um tempo. Obviamente, a Bíblia você pode ler na sua casa normalmente. A diferença é que você vai ter uma oportunidade de tirar dúvidas, de entender algumas coisas mais a fundo, coisas que, dependendo do caso, você vai aprendendo num curso que você tenha que pagar e mais a fundo, dependendo do caso, né? Então, é uma oportunidade que o Senhor nos dá. E hoje, o que eu quero compartilhar com vocês, a ideia é fazer um método um pouco diferente do que a gente faz na classe de ensino, ser uma coisa um pouco mais resumida, mas que a gente compartilha em conjunto algumas realidades sobre a adoração, né? E, para isso, eu queria abrir um espaço aqui, primeiro, para perguntar o que vocês consideram como adoração, né? O que vocês entendem de adoração? Não vou nem dizer no sentido bíblico, você não precisa nem citar um versículo, algo assim, mas o que você entende realmente que seja adoração, né? Quando se fala de adoração, o que você entende que é isso? Fiquem à vontade, tá? Quem quiser ser o primeiro, senão a gente vai seguir a regra da célula de fazer em ordem alfabética. Daí. Ai, Jesus, ordem alfabética é ruim, né? Eu vou primeiro, então, já que ninguém se habilitou. Meu Deus, gente, vocês precisam me ajudar. Ordem alfabética é complicado, porque daí eu tenho que analisar. Eu ia dizer que era Sil por causa do nome do Daniel. Sim, faz sentido. Mas tudo bem. Eu acredito... É que eu não parei para pensar muito, assim, no sentido literal dessa palavra, mas... Eu entendo que seria um nível de reverência onde você coloca tudo que você é, o seu corpo, a sua mente, o seu entendimento, aquilo que você acredita à disposição, no nosso caso, de Deus. Então, é quando você faz essa entrega total e genuína, com amor e com reverência. Eu acredito que isso seja adoração. Próximo! Quer falar? Fale, meu amor. Ó, eu acho que adoração, tipo, pra mim, assim, é algo que é do ser humano ter aquela necessidade de adorar alguma coisa, algum bem material ou alguma coisa espiritual, né, que deseja ser adorado, que o ser humano precisa adorar em alguma coisa. Para mim, a adoração, ela é expressão. Digamos assim, a gente adora a Deus na música, na dança, mas também é uma expressão de vida, né? A gente adora a Deus com a nossa vida. Então, ele engloba tudo, né? Tudo que nós fazemos, nós estamos adorando a Deus. Então, o que será que nós estamos fazendo? É tipo isso. Próximo. Amém. Pode ser. Posso? Ok, pessoal. Adoração para mim, eu acho que tipo é uma forma de entrega, né, pessoal, que cada um tem a sua, sem esperar nada em troca, né? Aquilo que você faz por aquilo que você já recebeu. Amém. É isso. Para mim, bem resumido, adoração é estilo de vida.
Amém. Next. Eu ia falar basicamente o que a Sabrina falou também, que é entrega, né? É aquilo que eu entrego para Deus, a minha adoração, e é tudo, né? Tudo que eu posso entregar para Ele. Sendo algo bom, pode parecer estranho isso que eu vou falar, mas sendo algo bom ou sendo algo ruim, vou dizer no sentido algo ruim que há em mim e eu também entrego a Ele como forma de adoração, porque eu estou me rendendo a Ele em todas as maneiras, em todas as formas e mostrando a minha dependência, né? Então, acho que em tudo da minha entrega para Ele, sendo algo bom meu ou algo ruim meu ali no meu momento de oração, no meu momento de adoração, é isso, para mim é isso. Amém. Irmã Sil, Fernandinho ou Maiara, não tô vendo, não sei se são os dois, se é um, se é outro. Aí é o Fernandinho. Aí, a ele aí, ó. Não, diga, Sil, diga, Sil. Eu não quero aparecer. Mas para mim é uma forma de poder demonstrar um amor, né, também. E mais essa aqui. Peraí, estou me ligando aqui. Demonstrar amor, né? E que nem a Emily e a Sabrina falou também. Mas é isso aí. É mais demonstração de amor também, sabe? A adoração ali. Amém. Eu não sei me expressar, eu não sei falar não, porque todo mundo fala muito chique aí. Mas aí tudo isso daí que falaram e um pouquinho mais. A Sil quer usar essa resposta do chat GPT ali, de que isso é padrão de célula, né? Todo mundo já falou, é costumeiro. Mas tá bom, Sil. Na realidade, não tem uma resposta errada nesse sentido, né? Que tudo isso foi falado, pelo menos, tá dentro desse escopo do que a Bíblia chama de adoração, né? A gente precisa fazer uma separação aqui que é necessária e é importante do primeiro entender o que era adoração no sentido do Antigo Testamento, né? E isso é um exemplo bem simples para vocês entenderem. Tudo o que era feito das pessoas para Deus era chamado de adoração, porque a tradução da própria expressão adoração da ideia hebraica é trabalho, é serviço. Então, quando o sacerdote estava fazendo o sacrifício, ele estava adorando, porque ele estava servindo, ele estava trabalhando. Quando o profeta estava profetizando de algo que Deus tinha falado para ele estava trabalhando, ele estava servindo, então ele estava adorando. Então, no Antigo Testamento há essa ideia de que o que eu faço é uma adoração, né? De que essa adoração está vinculada com a ideia do que eu faço, é um trabalho, é um serviço, é alguma ação. E, aparentemente, a gente tem uma transição no Novo Testamento, que o Novo Testamento, Jesus, o próprio Cristo, não se preocupa em chegar para nós e falar, adoração é isso, adoração é aquilo. Ele não demandou nenhum versículo, não demandou nenhum versículo para chegar e dizer, adoração é isso aqui, ou os formatos, né, de que essa adoração se dividiria. Os momentos que nós temos isso, e, aliás, Jesus falando de uma maneira mais específica disso, primeiro é um lembrete dele, né? E esse texto aqui é interessante da gente citar, só que ele é um sentido no tom negativo da coisa, que é Mateus 15, né? Mateus 15, 8, onde Jesus diz, este povo honra-me com os lábios, Mateus 15, 18, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui Jesus faz um contraponto, né, reclamando dos fariseus, dos escribas que estão ensinando algo, se distanciando da palavra, se distanciando de Deus e tudo mais. Mas qual que é o foco disso aqui, né? Primeiro, Jesus
demonstrou que é possível você tentar adorar a Deus. É isso que ele fala, né? Você tentar honrar a Deus com os lábios, mas o seu coração fica longe de Deus. O seu coração fica longe do Senhor. Isso deveria ser uma coisa significativa e preocupante para nós. Isso significa que eu posso estar honrando a Deus, eu posso estar cantando, eu posso estar louvando a Deus e o meu coração não está perto dele. Então isso deveria ser uma coisa que nós tenhamos, né, como uma consideração importante. Além disso, quando a gente fala do episódio de adoração, eu acho que o melhor episódio para refrisar isso, só para relembrando, então no Antigo Testamento era um serviço, era um trabalho, e agora, uma ação, e agora no Novo Testamento, um dos únicos episódios que Jesus cita isso num tom, que eu vou dizer que não é um tom negativo, ou reclamando alguma coisa, é o episódio dele com a samaritana, certo? Que é o momento em que ele cita sobre o que nós sempre falamos, do adorar em espírito e em verdade. Só que por vezes não fica claro para nós o que é o em espírito e em verdade. O em espírito é até um pouco mais fácil de se entender, que é o seu coração e o seu espírito ser submisso a Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, vocês lembram os textos, por exemplo, onde os sacerdotes se prostravam, momentos em que os profetas se prostraram diante de Deus, o momento em que a Bíblia diz que Ezequiel se prostrou. Sempre que aparece essa expressão de alguém se prostrar, na maior parte das versões, a expressão que aparecia era proskineu, que é a ideia de se prostrar mesmo, de você se derramar diante do Senhor. E por que essa expressão é importante? Porque no Antigo Testamento acontecia de diversas formas. Agora, quando Jesus vai falar sobre adoração, ele não fala sobre um ato físico de você se prostrar, né? Ele não fala de que fisicamente você está prostrado, mas ele deixa entender que o seu espírito, e essa é a ideia dele falar em espírito, é dele dizer que o seu espírito está prostrado diante de Deus. O seu espírito, ele está se deleitando no Senhor, ele se coloca diante de Deus. Então, o em espírito é uma expressão interessante que Jesus coloca para nós, né? E o em verdade traz uma outra intenção ainda mais forte para nós, né? A ideia de você pensar que essa adoração, embora você está sujeitando o seu coração a Deus, você está prostrando o seu coração a Deus, essa adoração também precisa ser verdadeira, ela precisa ser sincera e transparente. A ideia de em verdade, a maneira que eu gosto de pensar é de que ele está dizendo que eu não posso contrariar a verdade do que eu estou vivendo. Então, para essa adoração ela ser verdadeira, eu me encaixar como um verdadeiro adorador, que Jesus está chamando ali, eu preciso entender que e aqui entra a expressão que muitos de vocês usaram, aqui entra o conceito do estilo de vida, né? Ou o propósito de vida. De eu entender que a adoração ela está vinculada com isso. Mas nesses poucos momentos em que Jesus apresenta isso, nunca ele dá para nós uma palavra simples dizendo adoração é isso. Mas quando você olha por episódio de Paulo ali em Romanos 12, ele faz questão de mencionar aquela expressão do sacrifício vivo. Ele dá uma ideia para nós um pouco diferente, né? Ele apresenta para nós a ideia de que nós somos um sacrifício que está, de certa forma, queimando como um holocausto diante do Senhor. E, naturalmente, ele está relembrando, né, lá de Levítico 6, sobre essa oferta que não para de queimar, mas ela tem que passar o resto do dia queimada diariamente. Se for necessário, ele tem que colocar de novo mais lenha, ele vai ter que cuidar, zelar daquilo de uma maneira verdadeira, ter um verdadeiro zelo por aquilo, de forma que aquele fogo não se apague, que aquela oferta não possa ser perdida, né? Ele precisa cuidar daquilo. Então, Paulo quer atribuir para nós uma ideia de um sacrifício vivo, mas ao mesmo tempo que nós somos o sacerdócio santo. Então, ao mesmo tempo que você é o sacerdócio santo, que é o que faz, o que vai colocar essa lenha, você é a própria oferta que queima. Então, essa noção que Paulo traz é uma noção muito mais profunda do que você tinha no Antigo Testamento. Lembrando, eu preciso trazer isso à memória de vocês, porque isso precisa ficar claro, né? A ideia é que esse momento seja um momento que a gente tenha muita clareza sobre isso. No Antigo Testamento, a gente estava falando de um serviço, de um trabalho, de uma ação do homem para com Deus. Então, o que o homem fazia é o que estava sendo considerado. Agora, no Novo Testamento, além desse fator do que é feito,
Paulo, né, e a Bíblia de uma maneira geral apresenta para nós a ideia de que nós somos, porque ele não está dizendo assim, ele poderia dizer assim, para você chegar e apresente uma oferta como sacrifício vivo. Vocês entendem que o texto poderia estar assim, apresentem uma oferta como sacrifício vivo, mas ele diz, se apresentem, vocês são a oferta, vocês são o sacrifício. Isso demanda de nós um nível mais profundo de entendimento de que agora não tem a ver mais com o que nós fazemos apenas, mas com quem nós somos. Não tem a ver agora com o que eu tenho e com o que eu ofereço necessariamente, mas sim com quem eu sou. E aqui pega de novo aquela ideia do em verdade, né? Do que Jesus falou. E para mim, o exemplo que representa melhor essa ideia do que é adoração, e eu acho difícil a gente conseguir colocar em só uma frase o significado, mas eu atribuo que é engraçado que a gente tem a canção, por exemplo, que diz a essência da adoração, né? E só diz a essência és tu. E essa é a definição mais simples que nós podemos dar para a própria adoração, né? É você se lembrar de que a essência da adoração, e a adoração em si é você viver debaixo de uma vida que busca ter Cristo. E apenas isso. Então, a única coisa que eu quero é ter Cristo, né? Quando você olha para Filipenses 1, versículo 20, ele diz assim, prestem muita atenção nisso aqui para vocês verem, o versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Vocês percebem que o que Paulo está falando aqui é exatamente de que Cristo seja engrandecido. Se você for definir da maneira mais simples possível, o que é adoração, Mateus? Adoração é que Cristo seja engrandecido. Ponto. É só isso. É que Cristo seja engrandecido. E se a pergunta for, se você chegasse para Paulo e falasse, Paulo, mas quando que Cristo tem que ser engrandecido? Aí ele fala, seja na vida ou seja na morte. No meu dia a dia, enquanto eu estou vivo, no que eu estou fazendo, Cristo está sendo engrandecido. Isso corrobora com o momento em que ele fala quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. A visão dele é a mesma, em Coríntios, quando ele fala isso. A noção de Paulo, quando ele está falando para Timóteo, por exemplo, falando, eu estou sendo oferecido como uma oferta de libação. A ideia da oferta de libação é uma oferta alegre. E aí eu convido vocês a pensarem um pouquinho comigo sobre o contexto, né? Paulo está escrevendo no final da vida, está prestes, digamos assim, a ser morto praticamente. Ele já tem noção disso, mas ele fala que a vida dele, aliás, a vida não, mas a morte dele vai ser uma oferta de libação, uma oferta de alegria diante do Senhor. Ou seja, cada momento da vida, Paulo considera que é um sacrifício, que é uma adoração ao Senhor. Cada momento da vida dele. Então, aqui no momento em que ele diz isso, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. A ideia e o propósito da adoração é exatamente de que Cristo seja engrandecido através de nós. Quando nós falamos de adoração, geralmente a gente tem a visão, alguns são quase que judeus e gostam de se mexer um pouco mais, outros gostam de se mexer um pouco menos, alguns quase que parecem tão igual judeus no Muro de Jerusalém, no Muro das Lamentações ali, e cada um parece que cria essa cultura e se adequa a uma ideia de que a adoração, para ser sincero, ela vai necessitar de algum movimento. Para outros, vão considerar que às vezes a adoração ela não tem um movimento. Se você for numa igreja presbiteriana, ela não tem movimento nenhum, mas ela tem uma essência. E provavelmente nós, como bons santos que somos, se nós olhássemos para eles, a gente vai olhar e falar que povo frio, o povo parece que não tem sentimento. Enquanto eles olham para nós e falam, nossa, como é extravagante, não precisa disso no culto. Você entende que todos nós ficamos tentando, com preconceitos e fora da Bíblia, determinar que a adoração seja um movimento externo daquilo que a Bíblia ela proclama para nós, que é algo interno que está acontecendo no ser humano. Como que Paulo foi ser convencido, né, de chegar nesse momento aqui e falar, eu não me importo, né, porque o versículo seguinte é muito conhecido, né, o 21.
porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Essa decisão dele de falar de que não importa, aliás, a lógica dele é demais, né? Dele chegar e falar, olha, na verdade, para mim é vantagem eu estar morto, mas eu não sou vantajoso morto para vocês. Então eu preciso continuar vivo para ajudar vocês. Essa é a lógica dele, né? Mas ele deixa claro que por ele preferia a morte para estar mais perto de Cristo e ainda mais em breve, né? Então, essa lógica que Paulo conseguiu chegar através do Evangelho, a mesma lógica que nós precisamos chegar, de que a adoração não é uma coisa separada da santificação, a adoração não é uma coisa separada da oração, a adoração não é uma coisa separada do louvor, a adoração não é uma coisa separada da dança, do estilo de vida, nada disso. Mas tudo isso na vida do cristão é um exemplo de adoração. Por que eu oro? Porque eu quero adorar a Deus buscando a Ele, eu quero conhecer a face dEle. Por que eu louvo? Porque eu quero adorar a Deus. Por que eu me santifico? Porque eu quero ser separado para Deus, e isso é adoração. Então, todo o estilo de vida que eu levo é o que vai proclamar uma adoração ao Senhor. E isso é fácil, de certa forma, de nós entendermos, mas eu até ratifico, eu reforço esse ponto que é importante para nós, de entender que, para isso, nós temos que ter consciência de que a adoração, ela não está vinculada mais a esse movimento, de uma pessoa se movimentar ou não, dela fazer ou não fazer. Aliás, nós temos um certo problema. Todos nós, em algum momento, já falamos sobre onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Todos nós queremos a liberdade, né? Só que a nossa liberdade, que nós falamos geralmente, é em cima daquilo que nós acreditamos ser o certo. Então, por um exemplo, para os que gostam mais que as pessoas pulem, eles vão falar que é liberdade para pular. Mas a liberdade é para você também ficar parado. A liberdade é também para você não fazer nada. Porque, às vezes, a pessoa vai chegar simplesmente com o coração entregue ao Senhor, mas ela não vai querer esboçar nenhuma reação. Um dia, um irmão vai chorar, se derramar, quase que como a fonte no meio do deserto. Vai ter um dia que a pessoa parece que vai estar seca e árida também como o deserto. E cada um desses momentos podem sim ser exemplos de adoração, né? Podem sim ser momentos onde você vai estar adorando a Deus independente disso, né? Pode falar. Então, só fazendo um adendo nisso, a gente, ali louvando, a gente tem muito aquela impressão, né? De, se teve um mover, Deus moveu. E é esse preconceito, né? Isso daí que a gente acha que está errado, porque não é nós, não é sobre nós as coisas. Nós lá somos somente um instrumento, principalmente no louvor ali, né? Nós somos somente um instrumento do Senhor. Quem faz a obra é Ele, quem faz o crescimento é Ele. Então, muitas vezes, nossa, a igreja está pesada, a igreja está quieta hoje, e a gente não sabe o que está sendo tratado no coração de cada um, né? Nossa obrigação mesmo é ir lá e nós nos derramarmos na presença do Senhor e adorar a Ele. E juntos levar a igreja à adoração. Mas o que transparece para nós, isso daí não importa tanto. O que importa é nosso coração e nós... fazer o nosso trabalho lá para o Senhor, né? Então, isso é bem curioso. Isso aí é uma coisa que não acontece só com louvor, né? Mas na palavra isso é nítido, né? Eu vim de uma cultura naturalmente mais pentecostal, então quando eu pregava no início, né? Hoje em dia eu já não tenho mais esse problema, mas quando eu pregava, se as pessoas não estavam dando glória a Deus, depois eu saía triste, eu descia já do altar, do púlpito, já triste, já dizendo, poxa, não fluiu o negócio assim e tal, não sei, acho que eu devia ter jejuado mais, alguma coisa assim, não sei. E já pensando em 1000 motivos pelo qual as pessoas não tinham dado glória a Deus, algo assim. Até que eu entendi que o glória a Deus das pessoas também não é adoração. Porque nós temos 2 casos que acontecem, e quando eu digo 2 casos, eu não estou falando só deles, isso acontece comigo. De ter dias de que provavelmente eu só não falei línguas, mas dei glória a Deus, aleluia, e gritei ali até para o surdo ouvir. Mas, mesmo no meio disso tudo, Deus sabia que meu coração estava distante, eu não estava ali. A minha boca estava, que eu caí exatamente no texto de Mateus, a minha boca estava ali gritando glória a Deus, mas meu coração não estava. E da mesma forma já teve dias que meu coração estava extremamente ali, tanto ali que eu não estava nem falando nada, eu só estava conectado com o Senhor, sem falar nada. Então,
eu creio que nós precisamos ter algum nível de maturidade para receber esse entendimento e replicar que, se nós estamos dizendo que a adoração não é um movimento externo, isso tem que representar uma coisa para nós, no sentido de como nós adoramos e também de como nós olhamos para as pessoas, né? De nós olharmos e falar, não, isso aqui é adoração, isso aqui não é adoração. Não dá para trabalhar esse critério. Então, o que nós temos de informação bíblica é que aonde Cristo está sendo engrandecido, ali está tendo um momento de adoração. Isso pode acontecer no culto, com toda certeza deve acontecer no culto, mas isso pode acontecer lá no seu trabalho, isso pode acontecer no meu trabalho, isso pode acontecer em casa, no momento descontraído, isso pode acontecer em qualquer momento. Isso deve acontecer, né, das nossas ações, a nossa honestidade, a sinceridade e as boas obras glorificarem a Deus, tudo isso numa prática de adoração também, né? Então, desse ponto que eu estava comentando, nós temos essa noção do que é essa liberdade, né? Essa liberdade, ela gera exatamente essa sensação em nós, de que cada um vai se sentir à vontade naquele momento. Eu não consigo criar um tipo de regra de dizer tem que ser assim ou tem que ser de determinada forma, né? Seria muito bom que desse, né? Que desse para a gente fazer isso. Só que, inclusive, isso é um ponto para a gente analisar do outro lado, porque eu já ouvi pessoas, isso não estou falando de forma irônica, né, que a gente está acostumado na igreja a falar de forma irônica, dizer não tem ninguém aqui, mas isso é verdade, não tem ninguém aqui, nem na nossa igreja que faz isso. Mas eu já conheci algumas pessoas que falavam exatamente o método certinho para fluir o louvor, para fluir a adoração. E eles falavam, geralmente, né, os bateristas estavam juntos, os bateristas fazem parte desse escopo, que falavam, o momento certo, a dinâmica do baterista vai subir. Nesse momento aqui, aí você vai ver, a igreja vai à loucura, aí sim, aí o Espírito vai descer e vai acontecer isso, eu não sei o que lá. Eu parei, com sinceridade, né, eu parei de me impressionar com isso a partir do momento em que eu conheci pessoas que faziam isso e depois ela não tinha uma vida com Deus. Pessoas que eu conheci que faziam isso, foram cheias do Espírito Santo, e depois elas eram esvaziadas logo no outro dia. Então, essa ideologia de pensar que o fluir tem a ver com a dinâmica da música, ou algo assim, cria uma ideia para nós de parecer que... Não, até por isso o comentário, eu não lembro se eu falei isso... Não, acho que não foi numa pregação, acho que falei só pro Adriano isso. Falei que era até bom os dias que a gente estava sem bateria, nada contra os bateristas, né? Uma grande parte de vocês são uma benção, tem uma minoria que é complicado de se lidar, né? Mas está tudo certo. Mas, somente nos ensaios, né? Somente nos ensaios. Mas o que eu quero dizer é que essa dinâmica não pode ser atribuída como poder de Deus, né? Se você considerar isso, você vai dizer que no momento em que uma pessoa estava num outro show, como as pessoas falam, no momento que teve uma subida de música, a pessoa fala que se emocionou. Ouviu um melisma de não sei quem na voz, para sair um pouco da bateria, mas ouviu um melisma da voz da pessoa e começou a chorar. E daí você pensa que era um louvor, mas era Whitney Houston cantando, por exemplo. E a pessoa falou, aí eu senti muita presença de Deus. Qual que é o critério do que é a presença de Deus ou não? Então, vocês entendem que a emoção, obviamente, ela anda lado a lado, né? A gente não tem como separar ela, isso é natural. A gente não tem como separar ela e dizer, não, isso aqui foi Deus, isso aqui não foi. Mas o que precisa ficar muito claro para nós é que a presença de Deus, ela vem sobre nós e ela tem que deixar alguma marca. Existia uma época, no outro ministério, em que sempre que a gente ia orar pelas pessoas, tinha pessoas que você nem precisava começar a orar, a pessoa já caía. E em um momento parecia que isso virou costumeiro, às vezes já era meio quase que padrão, dependendo da pessoa. E eu sempre falei, pessoal, não tem. Alguns diziam assim, não, se cai para frente é de Deus, se cai para trás não é. E o outro já dizia o oposto. Uns diziam que tinha que cair, se caísse igual Golias, aí era do inimigo. E assim, enfim, criavam vários eixos. E eu sempre me mantive dentro de uma... Vocês riem, mas isso é sério. O pessoal que falava isso, falava acreditando mesmo. A Emília é prova disso, não sei se ela vai lembrar de algumas coisas, mas é verdade. E eu sempre considerei um critério, eu falava, para eu saber se é ou não é de Deus, esse mover, digamos assim, o meu critério é o seguinte, se essa pessoa caiu e ela levantou mudada, transformada, e ela quer agora produzir fruto para Deus, glória a Deus.
Glória a Deus. Agora, se ela levantou e no outro dia ela tá xingando e falando a mesma coisa e vivendo da mesma forma, então ela caiu para quê? Então ela recebeu a porção do quê? Porque a única porção que é derramada é do Espírito Santo. E a característica dele está no nome dele, que ele é santo. Então, eu preciso olhar para isso e nisso eu não tenho intenção nenhuma, e nem quero convidar vocês a pensar nisso, de dizer, tentar identificar, porque a gente não consegue identificar o que é ou não é de Deus. Mas eu sempre oro e digo, Senhor, amém, que seja o Senhor operando sim, mas que tudo que nós fazemos, seja cada louvor, cada palavra, cada momento, nos leve a ter uma vida com Deus. Se nós fazemos isso, se a gente canta, se a gente faz qualquer outra coisa, toca tudo mais, e nós não temos essa vida com Deus, nós não estamos entrando nesse critério do que Paulo colocou aqui, de que nós estamos engrandecendo a Cristo. O desejo do auge da minha vida é eu poder finalizar dizendo exatamente isso, como o Paulo falou, de que você vive a sua vida e no final você consegue dizer ela assim, eu vivi ela engrandecendo a Cristo. Cada oportunidade que eu tive, eu engrandeci a Cristo. Então, geralmente a ideia de que a adoração é um propósito, um estilo de vida, até não é longe de nós conseguimos ter essa noção. A nossa dificuldade é tornar isso uma prática para nós. A nossa dificuldade é entender que isso precisa ser uma prática, uma coisa real que transforme os nossos dias. Né? Então, o que eu quero, de uma forma resumida, explicar para vocês é que a adoração agora, né, depois de Cristo, depois da graça, do Novo Testamento, mais a Nova Aliança, não está vinculado com uma ideia agora de um ato específico. Né? Você não é... Você levanta a mão 2 vezes, inclusive... A gente pode um outro dia falar só sobre algumas ações, né, que nós fazemos, por que nós levantamos as mãos, por que a gente faz tal coisa ou não, mas a gente precisa ter essa noção, né, esse critério de que a adoração não representa necessariamente o que você faz no sentido físico, mas a adoração vai ter a ver com conforme é o seu dia, conforme é a sua semana e a busca que você tem por Deus aonde você estiver, não apenas no domingo, porque... tocar, tudo isso, tanto nós como qualquer outras pessoas do mundo fazem. E alguns vão fazer piores ou melhores que nós, do mundo. Mas eles fazem. E se o critério for apenas o tocar ou o cantar, em nada nós seremos diferentes deles. Então o que pode não nos diferenciar é a vida e o propósito com o qual nós fazemos. Eu não acredito, né, numa ideia de uma doutrina mágica de que você toca um Mi menor na igreja e ele é santificado e vai descer uma linha de unção do anjo celestial que visita as pessoas. Mas eu acredito que o propósito com o qual eu ofereço aquele acorde tem uma sinceridade que não está ligado ao violão nem ao acorde, mas está ligado a quem está tocando. Né? O propósito de que você tem de dizer, não, eu estou fazendo isso aqui para o Senhor. É um Mi menor, é só um Mi menor, mas é para o Senhor. E isso vai refletir não só na música, mas vai refletir em toda a minha vida. Né? Então, o resumo, como eu disse, é de que nós temos que a adoração, quando perguntarem para você o que é adoração, você pode dizer, é engrandecer a Cristo. É isso. Engrandecer a Cristo no meu dia, na minha vida, no meu trabalho, no meu estudo, no louvor, no culto, na dança, no que você imaginar, mas é engrandecer a Cristo, né? E isso nos leva, eu acredito, que a viver a nossa vida de uma maneira diferente, né? A nos entregarmos de uma maneira mais sincera ao Senhor, dia após dia. Amém? Amém. Perguntas, oportunidades, fiquem à vontade. Quiser cada um comentar alguma coisa também a respeito desse mesmo tema e tudo mais, fiquem à vontade. Sei lá, que nem a gente tem essa visão de que a adoração é estar lá em cima, ou a adoração é a gente sempre estar de joelho, olhos fechados, mão levantada. E na verdade, não, né? Na verdade é uma vida com Cristo mesmo, uma vida seguindo o caminho dele, uma vida... É muito aquilo, em meus passos, o que Jesus faria, né? Então é muita demonstração daquilo que nós fazemos dia após dia, né? Que nem eu falo, na minha área, que é a área de vendas, você
muitas pessoas usam da mentira, né? Para crescer. A lábia. E será que eu estou adorando a Deus fazendo isso? Então, é muito sutil, mas a gente tem que cuidar, né? Porque é todos os dias, não é somente no domingo ali a adoração, né? Amém. É uma realidade, né? A gente precisa tornar isso vívido, né? Uma sinceridade para nós mesmos. Mais alguém? Mais alguém? Sil, esse não tem um PDF específico, mas depois eu mando os versículos e, crendo em nome de Jesus tenha dado certa gravação, eu mando o link dela também junto daí, tá bom? Bom, considerando que não há perguntas e nem comentários no momento, então Desculpa, pode falar, Sabrina. Eu acredito que a adoração mais sincera é aquela de quando você está sozinho aos olhos do ser humano. É só você, Deus, até a adoração mais. Quando você está aos olhos de outras pessoas, você querendo, nossa, então a gente se obriga a fazer as coisas corretas, porque a gente tem presente. Mas e quando você está sozinho, né? Como está sendo a sua adoração, né? Eu acho que é a forma mais, assim, sincera de a gente se autoavaliar. É verdade, é um ponto interessante, né? Que, inclusive, Jesus ensinou sobre isso, né? Embora em outro contexto, mas quando ele falava a respeito do galardão, ele deu exemplo disso, né? Exatamente dizendo que a ideia era que quando você fizesse alguma coisa não era para você ser visto, né? Mas sempre o conceito do que o Senhor fala é exatamente de que quando você é visto, você recebe um galardão dos homens. Isso é natural, porque as pessoas vão... É muito prático isso, né? Para quem toca, o ministro, porque você vai olhar e a pessoa vai chegar para você e falar, não, poxa, mandou bem hoje, hein? Foi legal, ó, aí sim. Nossa, agora sim, me arrepiei naquele momento. e tudo mais, né? A unção desceu e coisa desse tipo. E na verdade, nisso, esse já está sendo o galardão, né? Que você está recebendo. Você está recebendo exatamente essa honra, digamos assim, dos homens, né? Agora, o que a gente faz no secreto, no sentido de não ser visto mesmo, né? Isso vai demonstrar o nosso caráter, a nossa fé verdadeira ou não, né? De que nós não temos uma fé não fingida, é esse momento que vai dizer isso, porque é o momento em que você vai poder olhar e dizer, não, eu estou fazendo isso para a glória do Senhor ou não, né? Porque é aquele momento, infelizmente, a gente tem muito disso de pensar, não, ninguém está vendo, agora eu posso fazer qualquer coisa, né? Não tem problema, depois do domingo eu vou lá e vou dar uma ensaiadinha ali e está tudo certo. E a gente despreza o que é o caráter, né, de oferecer isso como adoração ao Senhor, né? Então, esse é um ponto bem importante mesmo. Acho que só fazendo um outro adendo aí que a gente aprendeu hoje, a gente vê como que era a adoração no Antigo Testamento, né? Que você levava uma oferta ao Senhor e depois no Novo Testamento, agora você é a oferta do Senhor, né? Você é a adoração, você que tem que se colocar ali. Isso daí eu acho muito interessante mesmo, né? Que antigamente você tinha que levar algo, mas agora você tem que levar algo todo dia, né? Você tem que se levar todo dia para a adoração ao Senhor. Bem legal. Esse ponto tá vinculado, tem toda uma doutrina que é um pouco complicado de explicar de maneira curta, né? Mas no Novo Testamento você tem uma cultura totalmente diferente do que é a ideia do tabernáculo, né? Tanto é que quando Jesus chega, né, João, no capítulo 1, quando ele fala assim, ele veio, né, a expressão que ele usa no grego é tabernaculou. Ele quer dizer, ele fez seu tabernáculo entre os homens, né? Há um motivo, né, para ele usar cada palavra. Então, a forma como ele diz é exatamente para dizer que Cristo veio agora fez um tabernáculo no meio dos homens. Então, agora, aquele lugar onde era
habitação específica de Deus, que era só um lugar, né, um tabernáculo físico ali, uma tenda, agora se torna os próprios homens, né? Então nós, de uma maneira geral, agora somos o templo e a habitação do Espírito Santo. Isso significa que, de uma maneira geral, toda a comunhão que nós temos com o Senhor está vinculada com isso, né? Inclusive, quando a Bíblia fala para nós invocarmos o nome do Senhor, existe um ponto interessante nele usar a expressão invocar, porque é para dizer que o Espírito Santo já está sobre nós, né? Ele já está dentro de nós. É por isso que você invoca e não evoca ele, por um exemplo. Então o Espírito Santo já habita sobre nós e, como habitação de Deus, nós precisamos ser uma terra fértil, né, e produtiva ali. Mas quando você pensa nessa visão de que, não só desse ponto, né, do Antigo Testamento ali, mas você pensar que eles estavam seguindo, né, a nuvem, por exemplo, para dizer para onde ela ia, assim eles terem a direção. E agora essa nuvem, que era a presença do Espírito Santo, ela habita sobre nós. Então, onde nós estamos indo, o Espírito Santo está indo junto, né? Não é mais aquela ideia de não, isso aqui são coisas separadas. E Moisés queria ter acesso a Deus, é tão distante para nós, né? Parece uma coisa tão estranha assim. Mas você pensar que Moisés era o único que tinha acesso a Deus. E assim, não é uma maneira de falar, é literalmente isso, né? Deus descer na tenda, a nuvem se abaixar, porque daí ninguém mais podia ver, e só Moisés receber daquilo ali, e ele transmitir ao povo. E hoje nós temos tanto acesso a Deus, né, através da pessoa de Cristo, e querendo ou não, a gente sempre precisa fazer essa pergunta, né, de o que nós fazemos com o acesso que nós recebemos, né? Como nós lidamos com esse acesso? Nós desfrutamos dele ou a gente só despreza esse acesso e fala, não, tá bom, eu tenho acesso com Deus, ok, tá legal, e é isso, mas nós não desfrutamos disso, né? Dessa presença de Deus que é tão gloriosa. Ainda mais, como eu defendo, né, no sentido bíblico da coisa, essa visão de que cada expressão e cada palavra usada no original, ela quer transmitir algum significado, né? E para mim, no momento em que Hebreus, por exemplo, fala que nele está o resplendor, né, em Colossenses também tem isso, mas o resplendor da glória de Deus, nele é visível o Deus na sua pessoa sempre eterna e tudo mais. Quando ele demonstra isso, eu penso que é exatamente um lembrete dele falando, vocês lembram que Moisés queria ver. Moisés queria ver a face e ele não conseguiu ver. Moisés, que foi um cara assim, razoavelmente bom, no sentido de profeta e tudo mais, ele não pôde ver, ele teve que ver só as costas do Senhor. Mas nós, como cristãos, como crentes e como filhos de Deus, temos acesso agora a diariamente ver a face, né, do nosso Senhor revelado nas Escrituras, até o dia glorioso que nós vamos ver ele face a face, fisicamente também. Mas é interessante você pensar isso e pensar nessa honra que nós temos de poder contemplar o Senhor, né, através da Escritura, dia após dia. Amém, amados irmãos? Amém. Como eu disse, né, uma coisa, eu acredito que se torna até mais produtivo a gente compartilhando isso e tendo uma noção diferenciada, né, desses pontos. E o convite que eu gosto de fazer sempre, né, é de que compartilhe isso com outras pessoas, né, de que você leve isso para frente e quando você vê uma pessoa que está acostumado, está pensando de que a adoração é uma coisa específica, você compartilhar com ela o que a Bíblia mostra sobre ser adoração mesmo, né? O que é uma vida de adoração e o que Deus requer de nós. Lembrando que isso Deus não requer do ministério de louvor, isso Deus requer de todo cristão, isso Deus requer de todo aquele que proclama o nome, né? Professa o nome de Jesus. Então, nós precisamos, como cristãos que amam a Jesus, de viver, né, debaixo disso e buscar representar realmente Cristo dia após dia. E também que a gente possa continuar compartilhando da palavra dia após dia. E na próxima a gente vai trazer algum outro tema voltado para isso, nesse mesmo formato, assim, né? Inclusive, se tiverem sugestões, se quiserem encaminhar ali, mandem no grupo para a gente, que a gente pode trabalhar algum tema específico ali que for dado como sugestão também, tá bom? Eu já tenho uma sugestão aí, Matheus.
Dá até medo. Não precisa responder agora, beleza? Vamos deixar no ar aí para o pessoal vir no próxima classe aí. Por que chamam a galera de levita? Não, só jogar no ar aí, beleza? Esse aí dá para responder com emoji, assim, ó. Né? Os levitas da casa do Senhor. Ai, Deus. Amém. Vamos fazer uma oração, então, agradecendo ao Senhor por esse momento. Você ora por nós aí, Adriano, por favor? Bora, vamos lá, galera. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa classe de ensino, Pai, queremos te agradecer pelo Ministério de Louvor, Pai, por cada integrante, por cada pessoa que está com seu coração, Pai, disposto a te servir, Pai, no louvor. Que o Senhor venha colocar, Pai, sabedoria em nosso coração, entendimento, conhecimento, que nós, Pai, venhamos estar unidos, Pai, em um só corpo, Pai, em um só objetivo, Pai, que nós, Pai, venhamos a crescer contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a Tua presença seja real em nossas vidas, Pai, todos os dias das nossas vidas, e que o Senhor, Pai, venha resplandecer, Pai, mais e mais a Sua face, Pai, em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. É em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, pessoal, só falando, semana que vem tem outra classe de ensino, mas essa é mais voltada para a igreja inteira. Quem puder participar, que participe, porque é uma bênção, todo mundo viu o que é legal, e principalmente do louvor, agora pegando mais no nosso pé, porque a gente sempre tem que estar mais junto, a gente sempre tem que estar mais unido, e eu sei que durante a semana é difícil, e só nos ensaios, só no domingo é complicado. Então, quando tem essas oportunidades, não vamos deixar, não vamos perder. Amém? Então, todo mundo no mesmo objetivo. Mesma visão. Isso aí. Amém. Deus bendiga, pessoal. Obrigado pela participação. Uma boa noite. Galera, Deus abençoe. Boa Boa noite. noite, Deus abençoe. Galera. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.